Salve, torcedor! Hoje vamos ver o que a mídia está falando sobre os convocados da seleção brasileira. E a meta desse vídeo é de 30 inscritos e 100 curtidas. Então já se inscreve no canal, clica no gostei e bora pro vídeo. Mostrou que o técnico Carlo Ancelotti já tem seus favoritos para o Mundial. Para mim, ele já tem entre 75% e 80% dos jogadores definidos. Dos 3 goleiros, um deve sobrar. Assim que o Alisson voltar, ele estará indo para sua 3ª Copa. Os zagueiros Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães, eu também coloco na lista. Fabrício Bruno ganhou uma nova oportunidade. E o Danilo, eu confesso que não entendi a convocação dele. O lateral Alexandre, bom, aí todo técnico italiano gosta de um lateral experiente e que marque bem. Os meio-campistas Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, acho que não há discussão. E os atacantes Estevão, Rodrigo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha, também considero nomes certos na lista dos 26 que vão para a Copa. E ainda tem 3 jogadores contundidos que têm grandes chances de ir: Rafinha, Pedro e Martinelli. Na entrevista coletiva, Ancelotti deixou claro mais uma vez que a convocação para a data FIFA de março será a última antes da definitiva. Ele já pretende convocar os jogadores que vão para a Copa. O técnico italiano ainda usou a convocação de hoje para conhecer mais de perto alguns jogadores que ele ainda não teve a oportunidade de conviver mais intimamente. É o caso do excelente Vitor Roque do Palmeiras. Ótima convocação, mas o funil está apertando. Claro que ainda tem espaço para um ou outro nome, mas a base dele está aí para quem quiser ver. Mas a pergunta que não quer calar segue no ar. E o Neymar? O Ancelotti já disse que ele, estando 100% fisicamente, estará na Copa. O craque do Santos voltou a jogar nesse final de semana. Ainda longe da forma ideal, mas tempo para atingir o que o técnico, que todo torcedor brasileiro espera, tem de sobra. Isaac, gostei, mas acho que tem alguns pontos que a gente pode debater, né? Que eu acho que vale o debate. Acho que a convocação do Fabinho, se você for olhar a convocação dos meias, Andrei, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Paquetá. Bruno Guimarães e Casemiro são os mais experientes desse time, tirando o Fabinho, tá? É onde eu quero chegar. Eu acho que o Fabinho traz essa questão da experiência, e aí eu vou lembrar da entrevista que o Casemiro deu no final do jogo, dessa última data FIFA, que ele fala, tivemos 12 dias de trabalho e a gente podia ter colocado esse trabalho todo abaixo, porque, né, faltou você entender o que é esse jogo. 45 minutos desligado pode fazer a gente ser eliminado de uma Copa do Mundo contra o Japão. Então eu acho que o Ancelotti pensou em trazer com a volta do Fabinho, um pouco mais de experiência para esse grupo de jogadores, principalmente para esse setor de meio campo. E aí eu concordo muito com o Eric. Mostra a lacuna grande que a gente tem enfrentado nesse setor. Não estou falando nem do 10 clássico, mas para o próprio substituto do Casemiro. O Casemiro é uma posição muito vulnerável para uma Copa do Mundo, pensando em tomar um cartão amarelo, uma sequência de cartões. O Eric lembrou também que agora a gente tem mais uma fase na Copa do Mundo. Então acho que essa função do reserva do Casemiro, e ele já nos faltou numa Copa do Mundo. Serão 8 jogos. Exato. Então a gente tem essa carência desse substituto no nível parecido com o que está acontecendo com o Casemiro. Não acho que seja o Fabinho. Eu acho que o Fabinho vem nessa data FIFA para trazer essa experiência que tem faltado, na visão do treinador, para esse grupo de meio-campistas que a seleção que foi convocado dessa vez. Eu concordo com a Ana, assim, eu acho que tem alguns jogadores que eu acho que se é um jogo... Esse seu, é que você não te empolgou muito a convocação? Não me empolguei de verdade. Não me empolguei, não. Porque tem melhores ou porque as convocações não te empolgam como um todo? Assim, eu não estou entendendo, assim, algumas coisas, assim, alguns critérios que o Ancelotti tem usado, assim. Por exemplo, a convocação do Richarlison, para mim, nesse momento, não faz sentido. Para mim também. Não faz sentido. O Caio Jorge hoje é um atacante talvez fosse mais útil à seleção brasileira que o Richarlison. E não é, o Richarlison, fez uma Copa do Mundo bacana pra caramba, tem uma carreira internacional, mas o momento não é do Richarlison. Se você pensar que o próprio Igor Jesus, que foi convocado por ele, teve pouquíssimos minutos,
contra a Coreia e não E assim, entrou contra o não Japão. tá- Porque o Jorge não foi cortado da outra Foi outra da Chile e data Bolívia. FIFA. Contra o Chile. Mas ele volta e joga, né? Não, ele pelo Ele joga, Cruzeiro. ele joga pelo Cruzeiro, Eu Copa do pensei Brasil, isso. inclusive. Então. Ele joga alguns minutos contra o Chile, aí se machuca e é cortado do jogo contra a Bolívia na altitude. Volta e joga pelo Cruzeiro. Não sei se isso teve alguma também não sei. influência. Só sei que ele não voltou na última data FIFA e não volta agora também. Eu acho que assim, se você olha para o mapa dos atacantes, é um bom mapa. Um bom mapa. É um bom mapa. Com essa questão do Richarlison, que eu acho que hoje a gente tem opções melhores para pôr ali. Tá? E Ele aí falou é uma do Pedro, questão, né? Ele falou do Pedro, né? Quando perguntaram do Richarlison, ele falou, ó, eu tenho um perfil de atacantes Mas aqui, provavelmente o Pedro era do Vitor Roque, É. talvez, não É, do ele falou Richarlison. Pedro, né? Vitor Roque, mais Esse um. painel aqui é tão bom que a gente tem nomes como, por exemplo, o Martinelli. Ah, mas o Martinelli seria convocado em muitas outras seleções do mundo. O Assim, Antony, hoje vive uma fase melhor que o Richarlison, por sem exemplo. dúvida. O Antony, que tá jogando bem, jogou a Copa do Mundo, tá jogando bem. Savinho. Então, assim, você tem opções aqui. A gente tem uma mudança do perfil do jogador de lado, né? Com essa convocação. Não tem só os caras de Velocista. velocidade como o Rafinha, né? O mais velocista Rafinha tem aí fez falta nessa é Luiz convocação, Henrique, né? Rafinha. Assim, desse perfil de jogar pelos lados é muito Rafinha. mais o Luiz Henrique, Então, o assim, Estevam também. Aqui, mesmo sem Rafinha, Martinelli, Antony, que poderiam ser mencionados, a gente tem uma lista muito forte aqui, né? Aqui não é problema para o Brasil. Não. O problema é o meio campo. Eu quero ver como ele vai usar o Vinícius Martinelli tá machucado. com essa convocação Tá machucado. do João Pedro, porque o João Pedro é um cara que jogaria por dentro, né? Ele usou o Matheus Cunha por trás no outro jogo, o Vinícius não pelo lado, né? Como o Vinícius jogou muito tempo na seleção. É porque ele usou o Martinelli aberto na esquerda. Eu prefiro e o Vini mais por dentro. Eu prefiro o Vinícius por dentro, porque eu acho que ele tem muita qualidade e quando ele joga em cima da linha, ele fica muito refém da linha de fundo, do drible e joga individual. Então ele não agrega muito, ele não consegue produzir para o time coletivamente. E a Coreia, né? Foi Rodrigo, Matheus, Vini E Martinelli. e Estevam. Estevam. E assim, e mesmo que ele consiga vitórias individuais na ponta, ele vai para a linha de fundo. Né? Ele vai ter que servir alguém. Ele vai dizer, mas ele... Pô, e nesse lado, e nos lados a gente tem jogadores para fazer a função que ele faz. Por dentro a gente não tem. Então por isso que eu acho melhor o Vinícius jogar por dentro, porque a gente está em escassez de jogadores por dentro. E ele melhorou muito a finalização, ele é um cara que tem muito mais poder de decisão de finalização do que antes. E eu acredito muito no João Pedro. Eu acho Contra que o João o Paraguai, Pedro... que foi Rafinha, Matheus, Vini e Martinelli, né? O jogo que classificou o Brasil para a Copa. O Paquetá ainda não conseguiu fazer uma grande exibição com o Ancelotti, mas é uma esperança que eu tenho de reforçar o meio-campo do Brasil. Assim, de ter atuações mais convincentes, de jogar por É que dentro. pro Paquetá jogar, esse esquema com 4 já se desfaz. Se desfaz. Eu acho que Então depende é do uma- adversário. Exato. Vai depender muito do adversário, depende do do tipo de jogo que ele quer. Tanto os laterais também, que ele Gosto ele do leva o Andrei, Alexandre. tá? Eu Eu acho que o também Andrei gosto. é merecida a convocação dele. Eu acho que é um jogador que, Também. soube sofrer na Europa, soube dar a volta por cima. Hoje ele tem um lugar bacana no Chelsea. Eu acho que é um jogador assim com bom passe, um jogador que joga de cabeça em pé. Agora, você olha para esse mapa assim, cara, é impressionante isso, né, cara? Impressionante. Esvaziou, né? A gente tá indo pra segunda Copa e não consegue achar jogador de meio campo pro Brasil. É porque bem ou mal em 18 Meio ainda campo, tinha tu diz o meio campo Coutinho, criativo. Renato É, o meio Augusto. campo, né? Ainda tinha opções mais encorpadas, né? Sim, em o 18. Coutinho e o Renato Augusto estavam em 18. Perfeito. Agora já não tem. E em grande 22 fase, já não Coutinho. estavam mais. Perfeito. E aí você fica quebrando a cabeça assim de possibilidades. O Eric lembrou do Matheus Pereira do Cruzeiro. Os meias aqui no Brasil são gringos, né? Eu acho que estaria aí o Rafinha por dentro, mas o Rafinha tá machucado, machucado. o Rafinha estaria por dentro, com Mas será certeza. que ele levaria o Rafinha como meio campista? Ah, eu acho que sim. É. Porque do jeito que o Estevam tá jogando e as opções que tu tem do lado do campo tu tem muita opção. E assim, e aí o que tu pode trazer? Tu pode trazer o Vinícius pra dentro, o Rafinha pra dentro, porque dos lados tu tem opção. E dentro tu não tem opção, porque se tu não botar eles por dentro, não vou deixar eles do lado, Vinícius na esquerda, Rafinha na direita. Mas daí tu vai botar quem por Então, mas no por jogo, dentro? no jogo contra o Paraguai, ele usou o Rafinha pelo lado direito. Agora, eu só assim, teria algum nome que ele não chamou pro meio campo? Eu, com todo respeito, assim, não acho que o Alan Patrick resolveria a vida do Brasil, nem o Rafael Veiga. Eu tenho uma curiosidade no Matheus Pereira. Uma curiosidade. Mas também tá claro que já era, assim, se não foi chamado agora, com 7 jogadores que atuam no Brasil. Ele e também nenhuma ia ser vez... chamado naquela outra data FIFA e ficou fora, né? Foi? Ele chegou a ser. Não, na pré-lista ele Na já pré-lista, esteve. né? Mas fora. nunca esteve em convocação. Eu acho que se não foi agora também já era. E para mim tá claro que ele vai suprir essa carência óbvia que a gente tem de meio campo,
usando esses caras de lado e que podem, de alguma forma, preencher essa carência. Eu acho que tem isso. Rodrigo, Estevão, Vini, Rafinha. Matheus Cunha. Vai ser a maneira, Matheus Cunha. Eu acho que daí, por isso que ele vê que vou levar o Matheus Pereira, né, que nem você falou, também não vai, eu acho que não é um jogador que a gente fala, pô, beleza, seria legal ser testado, mas eu acho que não tem hoje nenhum jogador que ficou de fora e a gente fala, meu Deus, como é que ele deixou Não, injustiçado? tem. Não, eu acho que seria injusto, eu acho que é um pouco injusto você ter o Caio Jorge fora e o Richarlison dentro. Caio Jorge tem 22 gols e 7 assistências. Assim, é um número muito absurdo para um atacante Por que outro joga aqui no lado, Brasil. todo treinador da seleção tem a sua preferência pessoal. Mas eu acho tem que pelo não é menos só um, uma. dois que Aí ele é fala, que esse tá. aqui é o meu cara. E o Richarlison é o cara Por dele. isso que eu não estou conseguindo entender os critérios que o Ancelotti está usando. Por exemplo, ele me parece estar mais convocando o jogador que ele conhece, que ele confia, do que propriamente o jogador que que a seleção acontecendo. precisa. Porque, por exemplo, o Danilo. Cara, o Danilo tem uma história maravilhosa no futebol, tem sido muito útil no Flamengo, mas hoje ele é um reserva do Flamengo. Perfeito. E E pela até na entrevista do seleção Ancelotti, mesmo ele não estava bem. Ele tá na Copa, gente. Ele tá muito que os perto da titulares não Copa. foram convocados, né? O Léo Pereira e o Ortiz. Isso aí. O Eric falou, o Danilo, é A feeling, né? sensação que ele falou, o fato de jogar de lateral direito, o zagueiro Joga É nas o pelo quatro, único zagueiro pelo defensor esquerdo, brasileiro que pode jogar nas quatro posições. Então, Isso abre brecha para ele pegar em outras posições. exatamente. Né? Então, e não é Porque é um mega nome do futebol mundial, e é mesmo, multicampeão, nos principais clubes do mundo. Agora, vamos situar o Carlo Ancelotti, porque ele vai prejudicar Flamengo e Palmeiras na reta final de Campeonato Brasileiro para 2 amistosos contra Senegal e Tunísia da seleção brasileira. Aí ele disse, convoquei porque a prioridade é a seleção brasileira. Prioridade para quem? Porque, vamos lá, para o torcedor brasileiro, a seleção brasileira, ela não é prioridade há muito tempo. A prioridade para o torcedor brasileiro são os clubes. É o clube de coração do torcedor brasileiro. Ou vocês acham que o torcedor do Palmeiras está feliz, que vai ficar sem o Vitor Roque no jogo contra o Santos para ele jogar amistoso contra Senegal e Tunísia? Ou você acha que o torcedor do Flamengo está feliz de perder Alexandre e Danilo para o jogo também decisivo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, para eles jogarem contra Tunísia e Senegal? Na boa, é óbvio que a prioridade não é a seleção brasileira. Ainda mais quando a gente fala de amistoso. Quando que alguém vai achar mais importante amistoso de seleção brasileira, que o torcedor brasileiro nem liga mais, tá chato assistir jogo de seleção, para desfalcar os times no Campeonato Brasileiro? Então o Ancelotti ele precisa se situar. Tá longe da prioridade de ser seleção brasileira para o torcedor. E essa convocação vai prejudicar Flamengo e Palmeiras, que estão na briga pelo título brasileiro, para 2 amistosos ridículos contra Senegal e Tunísia. Eu não concordo. Para mim, não deveria desfalcar os times brasileiros, porque não vai parar o Campeonato Brasileiro, como deveria, como o mundo inteiro para em data FIFA, e vai prejudicar os 2 times que estão brigando pelo título. Alguém citou o Ancelotti. Amistoso de seleção brasileira é mais importante que título brasileiro? Nunca! Para o torcedor brasileiro, nunca! Então é bom. Torcedor. Na minha opinião, essa convocação da seleção foi boa. Eu só tiraria o Richarlison. Ele não está agregando em nada para a seleção. Gostei do Vitor Roque ter sido convocado. No lugar do Richarlison, dava para colocar o Caio Jorge, do Cruzeiro. Eu discordo do pilhado. Convocar alguns jogadores do Flamengo e do Palmeiras não vai afetar muito na decisão do Brasileirão. Até porque os 2 times têm diversos jogadores de qualidade. E na minha visão, o Ancelotti quer entrosar mais o time. Mesmo jogando com seleções mais fracas, é bom o time ir se entrosando, porque não tem tempo de entrosar a equipe durante a Copa. Agora eu quero saber de você. Me diz aí, qual a sua opinião sobre isso? Deixa seu comentário, curte e compartilhe o vídeo. Eu já vou indo aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.